Boa noite a todos. Sou presidente da Mota, demais ilustres vereadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar pelo menos um resumo do que foi executado nesses primeiros meses de 2013 na Secretaria de Saúde de Maricá. Eu vou pedir licença para ficar de pé. Eu não gostaria de atrapalhar a visão, mas eu vou preferir ficar ali embaixo, se for desconfortável. Antes, porém, eu gostaria de entregar ao presidente, ao secretário, um resumo do que vai ser apresentado para ser entregue a todos os vereadores. Eu gostaria de solicitar o Luiz Fernando para ficar aqui para nos ajudar. O tempo que nós temos é de 1h30 e eu sei que o nosso tempo é precioso, mas eu não vou poder deixar de, pelo menos, fazer menção rápida às ações executadas por cada setor da Secretaria de Saúde, para não ser injusta com a equipe que está trabalhando e se esforçando para executar suas obrigações. Para situar, contextualizar o município de Maricá no cenário geral e nacional da saúde, eu quero lembrar que o SUS é um sistema único de saúde que engloba todas as ações e serviços de saúde no âmbito da gestão pública e foi criado a partir da Constituição de 1988. Não vou citar um a um, mas eu só quero mencionar que na Constituição Federal de 88, pode passar o primeiro, que destina 5 artigos à saúde, no artigo 196 menciona que a saúde é direito de todos e dever do Estado, como é conhecido por todos nós. E no artigo 198 menciona que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, essas são as diretrizes do SUS, que nós temos que obedecer, quais sejam a descentralização, a universalidade do acesso, a integralidade da assistência, a equidade e a participação da comunidade. Seguinte, a Constituição definiu a saúde com outro modelo, que é, para se ter saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores, como alimentação, moradia, saneamento básico, emprego, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS está baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para a necessidade da população. O seguinte, pode passar. E o seguinte, as leis 8.080 e 8.142, que são as leis orgânicas da saúde, e as normativas, as normas operacionais, as portarias do Ministério da Saúde, são as regras e as leis que a saúde
tem que obedecer. Nós não executamos o que nós bem entendemos. Nós temos que seguir essa legislação. E dentro desse contexto, a Secretaria de Saúde de Maricá definiu para si como missão planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e desenvolver planos, programas, projetos e atividades que visem a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Seguinte. E a nossa atuação. Atuamos numa rede formada por ações preventivas através de 18 unidades de saúde da família e 6 unidades básicas, ainda com 16 programas de saúde coletiva e 4 vigilâncias em saúde. Essa rede de ação preventiva integra-se a uma rede de média e alta complexidade, composta pelo ambulatório das especialidades, pelo SAMU, pela UPA, o Hospital Conde Modesto Leal e pelo Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que será construído brevemente, e este sim será de alta complexidade. Seguinte. A estrutura organizacional atual da Secretaria de Saúde. Eu estou secretária de Saúde do município a partir de 1º de janeiro de 2013. Sou médica por formação, formada há 34 anos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E sou médica concursada neste município. Sou efetiva no quadro efetivo do município. A subsecretária de Humanização, a senhora Andréia Rodrigues de Oliveira, que aqui está no plenário, o subsecretário de Gestão Financeira, Luiz Fernando Costa Azevedo, que está aqui ao meu lado, o subsecretário de Gestão de Pessoas, o Fábio Oliveira Rodrigues, que está fechando a folha de pagamento dos contratados lá na Secretaria de Saúde, a subsecretária de Gestão Administrativa, a senhora Márcia Gonçalves Sanchado Coelho, que está ali no plenário, a subsecretária de Atenção à Saúde, doutora Cláudia Rogério de Lima Souza, e o subsecretário de Atenção Hospitalar e Atenção às Urgências, doutor Wilson José de Alvarenga. O doutor Wilson, além de subsecretário de Atenção Hospitalar e às Urgências, é também diretor médico do Hospital Conde Modesto Leal. Só para chamar a atenção, o subsecretário de Gestão Financeira, a subsecretária de Administração e a subsecretária de Atenção à Saúde, que é a saúde coletiva e atenção básica, são funcionários efetivos desse município. Seguinte. E as nossas realizações. Eu resumi ao máximo, mas ficou muito extenso. Então eu vou passar um pouco corrido e após, se quiserem, nós voltaremos para outros detalhes se os senhores desejarem. Seguinte. Quando nós começamos em janeiro, a verdade é que nós encontramos muitas coisas em desordem. E por onde começar a trabalhar? Nós não tivemos escolha, começamos por todas ao mesmo tempo. Então foram várias frentes abertas concomitantemente. Na saúde, nós não podemos colocar uma coisa depois da outra. Todas vêm, todas são importantes e têm que ser concomitantes. Foi o que nós fizemos. Então, no âmbito da gestão, onde eu vou englobar o gabinete da secretária, a subsecretaria de humanização, subsecretaria de administração, subsecretaria de gestão de pessoas e a financeira, eu vou relatar rapidamente o que foi executado. A primeira coisa que nós tivemos que dar andamento, que estava parado desde junho do ano passado, foi a mudança do modelo de gestão do município, que era gestão plena de atenção básica para plena de sistema municipal. Isso deveria ter sido feito a partir de junho do ano passado, quando foi assinado o pacto de gestão. Não aconteceu, então nós tivemos que desenvolver isso. Isso significa o quê? Implica em
uma maior autonomia do município em relação ao Estado, mas também uma grande responsabilidade do município. Mas nós temos que enfrentar e começamos a fazer isso. Por exemplo, um exemplo muito prático, nós temos no município 5 prestadores de serviços privados que são credenciados ao SUS. Eles são aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, são levados à Secretaria de Estado e credenciados pelo Estado. Com o novo modelo de gestão, de plano de sistema municipal, esses prestadores privados, quais sejam laboratórios de análises clínicas, serviço de imagem, de tomografia, de mamografia, fisioterapia, esses serviços vão ficar sob a nossa responsabilidade absoluta e não sob a responsabilidade da Secretaria de Estado. Isso é apenas um exemplo prático. Nós mudamos logo imediatamente, fizemos uma mudança no relacionamento da Secretaria de Saúde, dos gestores, das chefias, com o Conselho Municipal de Saúde, com a população e com os próprios servidores. Nós colocamos a sala do Conselho Municipal de Saúde ao lado do gabinete da secretária. Por exemplo, para facilitar esse relacionamento, dar transparência às ações da Secretaria de Saúde e o Conselho tem acesso a toda a documentação da Secretaria de Saúde. Nós reestruturamos a Subsecretaria de Humanização com a implantação do Posso Ajudar no hospital e na Central de Regulação. Seguinte. Nós criamos a ouvidoria da Secretaria, colocando na estrutura da Secretaria a ouvidoria. Ela existia de forma informal. E também na estrutura do hospital. Nós criamos o setor de compra da Secretaria, que não havia. A Secretaria de Saúde era totalmente dependente da estrutura da Prefeitura. Nós estamos aos poucos assumindo a nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas responsabilidades. Então nós criamos o setor de compra da Secretaria. Estruturamos o setor de faturamento. Só a título de observação, nunca a emergência, o setor de emergência do hospital faturou. O que é isto? Recebeu pelo que foi gasto. Cada gás que é gasto, cada procedimento que é feito, nunca foi feito esse faturamento. No último mês, eu errei na conta, eu parei em 161, em setembro, foi 190 e um bocado. Que até onde eu vi, estava em 160 mil o arrecadado só na emergência, o nosso faturamento. Então, 2 pessoas que nós capacitamos para fazer o faturamento. Nós fizemos a descentralização do cartão SUS. O cartão SUS é o Cartão Nacional de Saúde. Para ser atendido na rede pública, você tem que ter esse cartão de saúde. O cidadão saía de Ponta Negra, por exemplo, ou de Itaipuaçu, e vinha aqui no prédio da TAP, onde funciona a Secretaria de Saúde, fazer o seu cartão. E depois voltava para a sua comunidade para ser atendido. O que nós fizemos? O cartão SUS agora é feito em todas as unidades de saúde. Isso simplificou muito, facilitou muito a situação do cidadão que precisa se consultar. Seguinte. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde dos profissionais de saúde estava completamente desatualizado. Isso implica em que não haver repasse para o município. Os repasses vêm a menos, porque não há o CNES, na minha época era CNES, agora se fala CNES, atualizado. Isso é fundamental. Fizemos esse trabalho. Criamos um núcleo de planejamento estratégico de medicamentos judiciais e agora em novembro nós estamos criando o núcleo dos ostomizados. Os nossos pacientes ostomizados, eles retiram as suas bolsas em Itaboraí. Nós vamos criar aqui o polo para eles serem atendidos, acompanhados e receberem suas bolsas de ostomia aqui no município. Criamos uma equipe de manutenção predial, que é quem percorre todos os postos fazendo os pequenos reparos, as pequenas reformas, não as grandes obras, apenas manutenção dos postos de saúde. E uma
equipe de supervisão administrativa, que percorre semanalmente todos os postos e me apresenta um relatório semanal de como estão funcionando os postos de saúde a partir do novo fluxo, das novas determinações que nós criamos a partir de janeiro. Seguinte. Implantamos o programa de estágio para os estudantes de Maricá inicialmente, depois abriremos para estudantes de fora do município. Mas como estamos em fase experimental e através das universidades. O estudante não pode se dirigir à nossa unidade para fazer estágio, sempre através da universidade, da instituição de ensino onde ele está relacionado. Estamos em processo de criar o processo seletivo para o concurso seletivo dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que foi uma exigência do Tribunal de Contas há meses, e eles estão exigindo que até o final do ano nós façamos esse concurso para os agentes. O concurso público também, nós já encaminhamos para a Procuradoria e para a Prefeitura a nossa proposta de concurso, a nossa proposta de plano de cargos e carreira e a nossa proposta de revisão salarial. O servidor da saúde é muito mal remunerado. O servidor de nível superior da saúde ganha R$ 1.056. Um servidor que trabalha quase 30 anos na Secretaria de Saúde ganha 580 e poucos reais. Nós regularizamos todas as pendências junto ao Conselho Regional de Medicina e Vigilância Sanitária. Estava tudo irregular. Por exemplo, para retirarmos o formulário de medicamento controlado, aquele formulário azul, nós não podíamos fazer isso. E nós fomos verificar, mas por quê? Porque o município não estava regularizado. O Dr. Wilson regularizou, não havia responsável técnico do hospital até 31 de dezembro de 2012. Seguinte. No âmbito operacional, eu vou chamar mais atenção para essas duas subsecretarias. Seguinte, a Subsecretaria de Atenção Básica e Saúde Coletiva, que é composta por várias unidades, são as unidades de saúde, os PSFs, os programas de saúde coletivo. Vamos adiante. Eu vou falar um pouquinho de cada um muito rapidamente. Os postos de saúde, nós encontramos unidades em péssimo estado de conservação. Todos estão sendo reformados a partir de janeiro. Na verdade, a partir de abril, nós começamos a reformar as unidades. Por quê? Nós achamos prioridade a assistência à população e depois começar as obras. Como eu falei, a gente não pode fazer uma coisa antes e depois, é tudo junto. Mas os processos de licitação, os procedimentos administrativos para licitar, contratar as empresas, demora mais do que o tempo que nós gostaríamos, que nós precisaríamos para fazer os postos funcionarem. Mesmo assim, logo nos primeiros meses, nós conseguimos concluir essas 3 obras. No PSF de Ponta Grossa, no Centro de Especialidade Odontológica e no Gabinete Odontológico do Centro de Diagnóstico, logo no início do ano. E agora, por fim, terminamos a obra do CAPES. Seguinte. Assim nós encontramos, por exemplo, o Centro de Especialidade Odontológica. A estrutura física, é só uma amostragem, não vou mostrar lá dentro como está não, como estava não. E aqui a cadeira odontológica, o gabinete odontológico como está. Não vou mostrar mais do que isso não. Vamos adiante. E como ficou agora? Aqui é o posto de Ponta Grossa no dia da inauguração, totalmente reformado, esse foi totalmente reformado. O CEL, essa parte externa, que é o Centro de Especialidade Odontológica, no dia da inauguração, seguinte. A parte interna, toda reformada, as cadeiras novas. Seguinte, o posto de Itaipuaçu, que conhecem como barroco, né, erradamente como barroco, está assim, após uma manutenção, não é reforma, apenas cuidados. A parte interna desse mesmo posto, como ficou, seguinte, a parte interna do consultório de ginecologia, consultório clínico,
Seguinte. O PSF de Chácara de Noã, um pedacinho da parte interna, que isso aqui era destruído pela chuva, foi todo. O PSF do Recanto, depois da pintura externa, que é a nossa enfermeira, que é um paciente. A parte interna também toda. Isso é só manutenção, não fizemos grande coisa ali, só manutenção. Seguinte. Da mesma forma, na parte interna, a pintura, a organização de fichária. Seguinte. Resumindo, as 18 unidades de saúde da família, elas são compostas por um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e pelos agentes comunitários. Nós regularizamos as visitas domiciliares dos médicos, por exemplo, que não eram feitas há muito tempo. Os médicos agora estão visitando a cada 15 dias os seus pacientes. E na época, em janeiro, por exemplo, nós não tínhamos um veículo para fazer essas visitas. Agora nós temos poucos, mas partilhamos com todas as equipes e conseguimos fazer as visitas. Além das 18 unidades de saúde da família, temos 6 unidades básicas. Essas são compostas por clínico, pediatra e ginecologista. O posto de saúde central, que também é uma unidade básica, porém ela tem uma característica um pouco diferente, que conta com serviço de imunização, laboratório de tuberculose, programa de aleitamento materno, programa de combate ao tabagismo, enfim, tem outros serviços além do atendimento clínico. Seguinte. Nós reativamos o posto Santa Rita, lá em Itaipuaçu, para quem não conhece. Ele funcionava antes com médicos segunda, terça e quinta-feira, só durante o dia. E sempre foi falado, o posto Santa Rita é 24 horas. Quando nós chegamos lá em janeiro, encontramos isso. Só tinha médico segunda, terça e quinta durante o dia. No sábado tinha 24 horas. Atualmente, todos os dias tem médico 24 horas. Então são 7 clínicos plantonistas no posto Santa Rita. Além disso, por ser um posto, uma região muito distante, Itaipuaçu aqui no centro, nós resolvemos descentralizar também algumas especialidades médicas, para facilitar aquela população, para eles não ficarem se deslocando para cá. Se nós pudéssemos, colocaríamos todas as especialidades lá também, mas não é possível, a estrutura não comporta. Mas nós colocamos um ginecologista uma vez na semana, um dermatologista uma vez na semana, um gastroenterologista uma vez na semana, exame de eletrocardiograma uma vez na semana com laudo do cardiologista. Ainda estendemos os dias de vacinação, que era apenas um dia na semana para todos os dias. E colocamos a coleta de preventivo ginecológico também uma vez na semana neste posto Santa Rita. Ele é um posto, ele é uma unidade básica, mas atende 24 horas. Seguinte, está em curso a construção de 9 unidades básicas. Esse processo dessas unidades estava parado desde 2011 na Secretaria de Saúde. Resgatamos esse processo, levamos para o Conselho Municipal de Saúde, porque ainda não havia sido levado, agora em 2013. Levamos para a CIB, que é a Comissão Intergestora Tripartite, lá na Secretaria de Estado. Foi aprovado o nosso projeto de construção dessas unidades e estão em andamento. A unidade Marinelândia que está mais adiantada, em Cordeirinho, a sua área, vereador. Nós estamos providenciando a reforma da unidade móvel de saúde. Essa unidade móvel, não sei se vocês lembram, ela é como uma ambulância muito grande, que tem cadeira de odontologia, mesa ginecológica, para fazer preventivo. A nossa expectativa, o nosso esforço é que essa unidade móvel volte a funcionar até o final deste ano, para nós fazermos um cronograma para ela ir às comunidades onde não há posto de saúde e também para atender as escolas na parte de atendimento dentário. Seria a nossa unidade itinerante de atenção básica. Seguinte. A rede ambulatorial de saúde mental. Também nessa área dos postos de saúde, o programa de saúde mental também tomou essa iniciativa.
Os psicólogos atendiam apenas aqui no centro de diagnóstico, anexo ao hospital, e expandiram seu atendimento para vários postos de saúde. Seguinte. Ainda compondo a atenção à saúde, encontram-se as vigilâncias, que são 4, a epidemiológica, a sanitária, a ambiental, alimentar e nutricional. Vou falar 10 segundos sobre cada uma. A epidemiológica é fundamental para a elaboração da política de saúde do município. Ela tem como atribuição, por exemplo, entre outras, a investigação das causas de mortalidade, o grau de incidência de doenças como dengue, hanseníase, tuberculose, treinamento de profissionais para o manejo clínico da dengue, participa das campanhas de vacinação. A epidemiologia é utilizada para o estabelecimento das prioridades e alocação de recursos e orientação programática de ações. A gente trabalha com a epidemiologia todo dia para poder planejar as nossas ações de saúde. Seguinte. A vigilância sanitária, que é muito conhecida dos senhores, pela fiscalização sanitária. Só até setembro, final de setembro, foram arrecadados 96 mil na taxa de fiscalização sanitária. Seguinte. A vigilância ambiental, que é responsável, por exemplo, pela qualidade, verificar, fiscalizar a qualidade da água para o consumo nas unidades de saúde e de ensino, que é o Vigiágua, e também sob a sua responsabilidade a qualidade do solo, o solo contaminado, vigiar o Vigidesastre. O Vigidesastre é um plano de contingência de desastres da natureza, naturais. Ainda sob a responsabilidade da vigilância ambiental está a vacinação antirrábica. Nós tivemos agora, em outubro, mais de 50 postos para vacinação antirrábica. Essa vacinação não era feita no município desde 2009, desde 2009. E voltamos a fazer agora em 2013. Ainda sob a responsabilidade da vigilância ambiental, as denúncias sobre maus tratos e criação irregular de animais, imóveis abandonados, dezenas de casos de imóveis com piscina abandonada já foram resolvidos nesses primeiros meses no município, eram pendências de anos. Seguinte, a vigilância alimentar e nutricional, a sua principal missão é implementar ações de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a fim de contribuir para a garantia de condições de saúde adequadas à população. Participa do trabalho de acompanhamento da saúde das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, de forma integrada às equipes dos postos de saúde. Seguinte, aqui uma atuação da nossa vigilância alimentar e nutricional na creche Bosque Fundo, uma participação de pais e professores e as crianças de 2 a 5 anos fazendo oficinas de culinária, preparando o seu lanche da tarde. Seguinte. Os programas de saúde coletiva, são os programas municipais, muitos estavam desativados, alguns funcionando precariamente, apesar dos esforços dos coordenadores da época. E nós reativamos todos os programas de saúde coletiva. As equipes estão fazendo seus atendimentos domiciliares regularmente. Aqui citamos um que é mais conhecido por todos, que é o programa do idoso, que ainda não faz as visitas como nós gostaríamos por falta de veículo, mas tem ido às residências dos acamados. É um programa que se dedica a fazer o atendimento do idoso acamado. Então leva o fisioterapeuta à residência, leva o fonoaudiólogo à residência, leva o dentista à residência, e isso tudo nós reativamos. Outros programas são 16 programas, que eu uso dizer que são 18, mas na verdade são 16. E eu vou falar um pouquinho de cada um, 2 segundos de cada um. Seguinte. O Educação e Saúde, cuja atuação é nas escolas, nas unidades de saúde, nas praças, nos bairros, associações comunitárias, igrejas, o público-alvo, alunos, pais, professores, profissionais de saúde, usuários, mães, gestantes, comunidade em geral. E a principal atividade deles é a prevenção e promoção da saúde. Então eles levam palestras para todas essas unidades,
sempre enfocando a prevenção. Palestras de todos os assuntos, depende do público-alvo que eles estão se relacionando. Pode ser sobre, por exemplo, gravidez na adolescência. Pode ser, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Seguinte, o programa de imunização são as nossas vacinas. Nesses postos todos de saúde, nós implementamos as vacinas que são rotavírus, dupla, adulto, meningite, pneumocócica, antipólio, pentavalente, hepatite, DPT, que é a difteria, tétano, coqueluche, tríplice viral. Isso está disponível nesses postos todos aqui. Seguinte, no posto de saúde central, são essas vacinas disponíveis. Rotavírus, dupla, adulto, meningite, enfim. Febre amarela, que não tem os outros, tem aqui. Antirrábica e outras especiais que são fornecidas pelo Estado. Na UPA, no hospital e no posto Santa Rita, nós temos a antitetânica. E nós incluímos a vacina contra a hepatite B na maternidade do hospital. Isso não havia. Isso começou a partir de agosto. Antes a neném nascia, a mamãe levava para casa, tinha alta e depois ia ao posto de saúde para tomar sua vacina. Mora longe, esquece, em várias circunstâncias, né? Favoreci para que ela não voltasse para vacinar. Agora o bebê nasce e já recebe a vacina no hospital. Seguinte. Na última campanha de vacinação da gripe, nós tivemos 24.984 pessoas vacinadas. Isso deu um total de 108% do público-alvo, que era 23.127. Comparando com o ano anterior, foram 17.596 pessoas vacinadas, conferindo 82% da população-alvo. Na campanha da polio, agora também este ano, 9.468 crianças foram vacinadas. Corresponde a 134% da população-alvo, que era 7.095. Comparando com o ano anterior, foram 7.170 crianças vacinadas. Corresponde a 96,75% da população-alvo. E a campanha de multivacinação, que aconteceu agora recentemente, 3.774 doses de vacinas aplicadas e 5.560 cadernetas avaliadas. Isto é, a atualização daquela cadernetazinha das crianças. Comparando com o ano anterior, foram 2.239 doses e 1.741 cadernetas avaliadas, de 5.560 deste ano. Seguinte. O Programa de Saúde do Trabalhador, que tem como atribuição a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos, doenças, acidentes, advindo das condições de trabalho. E toda a rede de saúde está habilitada a atender normalmente esse usuário e encaminha para o Programa de Saúde do Trabalhador, que funciona no prédio da TAP, na Secretaria de Saúde. Seguinte. O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente. E aqui tem um braço que é o planejamento reprodutivo, planejamento familiar. Várias ações relacionadas ao Programa da Mulher, prevenção do câncer ginecológico, atenção pré-natal, tratamento de afecções ginecológicas, enfim, uma série de ações nessa área. Seguinte, em relação ao Programa da Criança, todas essas atribuições, triagem neonatal, imunização, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E o braço que eu falei anteriormente, que é o do planejamento familiar, que atua com uma equipe multidisciplinar, orientando sobre os diferentes métodos anticoncepcionais. Esse planejamento familiar, esse programa foi implementado por nós agora. Através desse planejamento, o cidadão, o casal, pode fazer a vasectomia, pode fazer a sua ligadura de fronte. Seguinte, o Programa de Saúde Mental, que eu já mencionei anteriormente, tem um ambulatório descentralizado nos postos de saúde, além de manter seu atendimento aqui no centro de diagnóstico. Além disso, no programa tem também
um centro de atenção psicossocial, que é o CAPS, que acolhe pacientes adultos com transtornos mentais graves em sistema ambulatorial, visando a integração psicossocial e suporte clínico especializado. No CAPS existe uma equipe composta por profissionais de enfermagem, psicólogos, psiquiatra, clínico geral, oficineiros, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, assistente social, técnico álcool e drogas, fonoaudiólogo, professor de desenho, e ainda funciona um núcleo especial para suporte a pacientes dependentes químicos. Isso foi colocado por nós, pelo coordenador Luiz Otávio, que está ali. Seguinte, o CAPS estava totalmente desestruturado, completamente, não tinha nada regularizado. Ele não era reconhecido pela Secretaria de Estado nem pelo Ministério da Saúde. Dentro do Programa de Saúde Mental, existe o projeto da desinstitucionalização, onde estão inseridas residências terapêuticas. O que é isso? São casas lá para os nossos pacientes que estão lá em Rio Bonito, internados, por exemplo. Aqui, eles vieram conhecer a casa que nós alugamos para eles morarem. Eles vieram conhecer a Casa de Cultura, porque há alguns pacientes que já estão há mais de 30 anos lá, morando lá, e eles são daqui, eles não conhecem mais o município deles. Então, para fazer essa transição, tem que ser muito lenta, gradual, muito tranquila, para eles se ambientarem à nova residência deles. Seguinte, as principais ações desse programa. O que foi feito este ano? Aumento e reestruturação e fortalecimento das equipes do CAPS e do ambulatório ampliado, estabelecimento de novo fluxo de trabalho entre os setores de saúde mental, elaboração do fluxo de urgência e emergência no hospital, que não havia, elaboração de protocolo de atendimento às emergências em saúde mental no hospital, que não havia, criação de nova ficha de admissão em saúde mental no hospital, é nova, foi modificada. Seguinte, adoção de providências junto à Secretaria de Estado para o cadastramento dos profissionais do CAPS, coisa que não havia. E no CNES, regularização junto ao Ministério da Saúde. Elaboração de protocolo farmacológico quanto às intervenções no caso de urgência e emergência, nos casos mais comuns de intercorrências psiquiátricas. Não havia. Revisão dos projetos terapêuticos. Esses projetos foram feitos em 2011, não foram mais reavaliados. Foi feito isso agora. Revisão e reformulação das atividades diárias do CAPS. Seguinte, redução do prazo de espera para vagas no sistema de regulação do Estado. Demorava-se mais de 72 horas para se conseguir uma vaga de saúde mental. Essa equipe está conseguindo agora, às vezes, em menos de 24 horas. Em processo de implantação, núcleo infanto-juvenil com neuropediatra, psicólogo infantil, psiquiatra infantil. Estamos contratando esses profissionais para criar esse núcleo. Até setembro de 2013, 900 usuários estão registrados no CAPS e em torno de 331 são pacientes regulares desse serviço. Seguinte, vale ressaltar que a partir de abril, o CAPS teve um novo diretor médico, o psiquiatra, o Dr. Mauro Campos da Paz. Antes, pasmem os senhores, o responsável técnico era uma técnica de enfermagem. Seguinte, bom, o serviço de assistência especializada é o SAI que funciona ali em Araçatiba. Ele abriga esses 4 programas aqui: tuberculose, leucemia, DSAs, programa de hepatites virais. O primeiro atendimento dos pacientes desses programas é feito na rede municipal, isso é, nos postos de saúde. E as pessoas que são afetadas são encaminhadas para o tratamento clínico no SAI. Seguinte, o programa do idoso, que tem, como eu disse antes, a finalidade de oferecer assistência e acompanhamento especialmente aos idosos acamados. E conta com uma equipe de enfermagem, psicólogos, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e odontólogo. Até setembro, 398 pacientes cadastrados. Seguinte. O programa de controle da dengue são 61 visitadores que cobrem cerca de 800 a 1.000 imóveis em 26 áreas, com visitas diárias em todo o município. A passagem do BV, que é aquele caminhão fumacê, conhecido por
todos, também é da responsabilidade desse programa, e ele passa no período de epidemia em locais de alto índice de casos e de acordo com normativa da Secretaria de Estado. Não somos nós que determinamos quando e onde passar. Depende das normas estabelecidas, das regras estabelecidas. É o seguinte: na última epidemia de dengue, agora este ano, cerca de 2.000 casos foram notificados. Cerca de 400 destes 2.000 foram confirmados e, lamentavelmente, tivemos 3 óbitos no município. Maricá foi o último município do Rio de Janeiro a entrar em epidemia e foi o primeiro a sair dela. E é sempre importante ressaltar que o mais importante é o trabalho educativo, o trabalho de prevenção e de forma permanente. Não só na dengue, mas em todos esses programas, eles têm o objetivo de prevenção realmente. Seguinte: o programa de hipertensão e diabetes, que também estava desativado recentemente, está sob a responsabilidade da enfermeira Silvana, atende a pacientes diabéticos e hipertensos, promovendo o acompanhamento dessa população para evitar complicações e garantir mais qualidade de vida. A assistência ao diabético deve estar voltada à prevenção, principalmente das complicações, avaliando e controlando os fatores de risco, estimulando a autonomia e o autocuidado. Seguinte: atualmente estão cadastrados 13.223 pacientes, sendo 63,98% do sexo feminino e só 36% do sexo masculino. As mulheres se preocupam mais com a saúde ainda. Destes, 9.441 são hipertensos, sendo 3.192 também portadores de diabetes. E há um total de 3.762 apenas diabéticos. Seguinte: o programa de saúde bucal, que atende gestante, adultos, terceira idade, criança. Seguinte: o atendimento do programa de saúde bucal, o atendimento nas unidades estava totalmente parado também, ou muito precário, e foram restabelecidos a partir destes primeiros meses. No SAEM, que é o Serviço de Atendimento de Reabilitação de Maricá, desde agosto, 302 atendimentos. Desde agosto, isso aqui é um levantamento feito em setembro, então em um mês. Atendimento restabelecido em Inoan 2, porque havia sido parado por falta de gabinete dentário, por falta de cadeira, por falta de insumos, foi restabelecido. O atendimento no Jardim Atlântico 1 e 2 também foi restabelecido, até de agosto a setembro, 1.942 atendimentos. E no Centro de Especialidades Odontológicas, que eu mostrei lá atrás como é que nós encontramos, o atendimento também foi restabelecido. Havia uma fila, uma demanda, uma fila grande de espera do ano passado todo. Após a reforma, acabamos com a fila de espera e temos 2.306 atendimentos até setembro. Seguinte: a estratégia de saúde da família e agentes comunitários de saúde, essas equipes cobrem cerca de 42% da nossa população, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E esses critérios, senhores vereadores, levam em conta tanto a extensão do território quanto o número de habitantes. Além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, os postos de estratégia de saúde da família contam com agentes comunitários de saúde que fazem o cadastramento dos moradores, ficando responsáveis por visitas domiciliares diárias, estão sendo feitas diariamente. Isso não era feito. Contemplam cada agente cerca de 150 famílias, sob a responsabilidade de cada um. Seguinte: apenas a título de exemplo, todas as unidades foram reorganizadas, as equipes completas a partir de março. No PSF de Jardim Atlântico, de janeiro a setembro, 32.264 atendimentos. Observem que em janeiro foi 2.300, fevereiro 2.800 e de março para cá, 4.000. Por quê? Essa é a média da população ali local, a distrita. Essa é a média que tem que ser mantida. Antes não havia, porque não tinha médico, não tinha os demais profissionais. Sim.
Repetindo, organizamos os CNES, os profissionais das unidades de saúde, aí da família, regularizamos as visitas domiciliares dos agentes comunitários dos médicos, capacitação dos agentes comunitários, isso é capacitação periódica, em tuberculose, saúde mental, capacitação de médicos e enfermeiros em doenças sexualmente transmissíveis, em colpocitologia, em mastologia. Não havia profissional de mastologia no município, nós contratamos um mastologista. Seguinte, o núcleo de apoio à saúde da família, que dá exatamente o que diz, apoio à estratégia de saúde da família, os postos de saúde da família que não têm os profissionais que estão contemplados no NASF. Eu falei no início, saúde da família é só médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, para dar apoio a esses profissionais, nós contamos com o NASF. Nós temos um NASF só implantado, vamos implantar outros em breve, já estão previstos para o próximo ano. Eles contam com enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ginecologista, nutricionista. E ainda usam práticas integrativas e complementares, por exemplo, a auriculoterapia, os senhores sabiam disso? A yoga nos postos de saúde, reeducação postural, eletroterapia, auriculoterapia, acupuntura. Nós colocamos isso nos nossos postos de saúde. Seguinte, e a visita domiciliar em fisioterapia. O NASF atua naquela região de Irmã e Caipoaçu. O próximo NASF nós estamos pretendendo colocar para o lado de cá, para Ponta Negra, da Barra para lá. Seguinte, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador abrange a nossa região, que é a região sanitária metropolitana 2. Ele tem como atribuição melhorar a qualidade de vida da população trabalhadora desta região, auxilia na estruturação da rede de serviços de saúde, mediante organização e planejamento de ações de promoção e prevenção em saúde do trabalhador a nível regional. Seguinte. Além dos programas municipais, tem os programas do governo federal que nós aderimos a todos. Saúde na escola, já havia, não fomos nós que fizemos a adesão, em parceria com a Secretaria de Educação. O programa de melhoria de acesso à qualidade, o PEMAC, já havia, nós só ampliamos para todas as unidades. Isso implica em melhor remuneração do profissional dessas unidades. Por isso que nós estamos ampliando para as demais. Aderimos ao programa de valorização da atenção básica, que é o PROVAB, que é um programa que trouxe médicos para a rede básica, médicos para a saúde da família. Há 8 unidades de saúde da família que tem 2 médicos. O médico que já estava e o que veio do PROVAB, que ele recebe a remuneração diretamente do Ministério da Saúde para ele. Não é custeio do município. O consultório na rua, nós acabamos de aprovar na semana passada, no Conselho Municipal de Saúde, esse programa, projeto de consultório na rua. O programa Melhor em Casa, nós estamos preparando a adesão. A Academia da Saúde está aguardando a autorização do Ministério da Saúde e o Mais Médico, que nós também aderimos, estamos aguardando a autorização do Ministério da Saúde. No ambulatório de especialidades. O ambulatório é aquele que funciona lá na rua, indo para o cemitério, né? No terminal, na garagem de ônibus. E lá funcionam várias especialidades. Apenas para mencionar algumas que nós incluímos este ano, porque já havia outras. Clínico, nós contratamos mais 3 clínicos para o ambulatório. Mastologista não havia. Cardiologista contratamos mais. Alergista havia uma de licença, contratamos mais. Oftalmologista havia uma, contratamos mais um. Neuropediatra não havia, contratamos. Neurologista havia um, contratamos outro. Ortopedista já havia. Angiologista contratamos. Nefrologista contratamos. Homeopata já havia e outros já havia. Mesmo assim, a demanda é muito grande, não é suficiente, mas nós não estamos conseguindo contratar mais, em função até de orçamento mesmo. E ainda temos uma deficiência muito grande, eu sempre peço a ajuda de todos, que é de reumatologista. Não há na rede pública e nem na privada, eu acho que tem Maricá reumatologista. Estamos com grandes dificuldades. Se alguém conhecer um bom reumatologista,
oftalmologista, pode encaminhar para a Secretaria de Saúde para a gente avaliar. Nós mudamos o sistema de marcação de consultas lá no ambulatório, acabando com as filas da madrugada. As pessoas dormiam para pegar número no ambulatório. Reformamos o setor de atendimento do CAF, que é a Central de Atendimento Farmacêutico, que funciona no ambulatório. Criamos uma recepção onde as pessoas possam se sentar para aguardar o atendimento. Antes elas ficavam em pé, do lado de fora, ao sol e à chuva. Estamos também consertando o telhado do ambulatório, está praticamente pronto. Seguinte. No centro de diagnóstico, que é aquele anexo ao hospital, nós reativamos alguns exames que estavam parados com uma demanda enorme desde 2010. A endoscopia digestiva alta e a baixa, que é a colonoscopia, ainda não conseguimos zerar a fila não. Tem muita gente esperando, mas já estamos caminhando. O ecocardiograma voltou, o ecodoppler também reativamos. E contratamos o esteroscopia, o serviço de esteroscopia, que é fundamental para o atendimento da mulher, e a ultrassonografia, porque nós tivemos o furto do nosso aparelho no centro diagnóstico, nós contratamos o serviço de ultrassonografia. Só ficamos sem o atendimento desses pacientes por uma semana. Do furto ao contrato dessa empresa, uma semana. Então, nenhum paciente ficou sem atendimento. A reforma do gabinete odontológico, eu já mencionei anteriormente. Seguinte. A Central Municipal de Regulação, na verdade, é uma central de marcação de consultas especializadas, tratamento especializado para fora do município, de acordo com o que é pactuado nos municípios vizinhos. Quem tem alguma coisa nos oferece. Faz também a marcação de exames especiais dentro e fora de Maricá e a marcação de cirurgias eletivas. Seguinte. Agora, a Subsecretaria de Atenção Hospitalar e as Urgências. Daqui a pouco você pega de mídia do... Seguinte, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Nossos coordenadores estão ali, o Dr. Luiz Carlos, que é o coordenador médico, o Marcelo, que é o coordenador administrativo, a abrangência, aqui na nossa região, é operacionalizado através da Central de Regulação Médica de Urgência, que está localizada em Niterói, e sobre a qual nós não temos nenhuma interferência. Não somos nós que determinamos a saída do SAMU, da ambulância do SAMU. Isso é regulado. A frota atual, temos 2 unidades de suporte básico, uma de suporte avançado e uma motolança. Seguinte. O que nós providenciamos esse ano? A reforma da base, a identificação visual na parede frontal, o conserto das viaturas, a compra de uniforme, a colocação de totem, a construção de rampa para lavagem das ambulâncias. Isso era a exigência do Ministério da Saúde e não havia sido feito. Nós fizemos e nos rendeu em agosto, numa visita de fiscalização do Ministério da Saúde, a requalificação. Isso implica em dobro do repasse para o SAMU. Seguinte, a UPA de Inova, que foi inaugurada em setembro de 2012, em mais de um ano, registrou até setembro 106.649 atendimentos. O nosso diretor médico está aqui presente, o Dr. Paulo César. Até março de 2013, ela era totalmente custeada pelo município. Então, de setembro a março, custeada pelo município. Em março, o Ministério da Saúde fez o primeiro repasse, que foi de 250 mil. Visitando a UPA, requalificou a UPA. Isso significou o dobro do repasse. Passamos a 500 mil por mês. E agora está regularizado o repasse do Ministério da Saúde. Porém, o repasse do Estado, senhores vereadores, eu peço a ajuda dos senhores. Desde 2012, setembro de 2012, a Secretaria de Estado não dá um tostão para a nossa UPA de irmão. No que pese todos os esforços, todos os apelos, todas as discussões que eu tenho com o secretário de Estado, que eu gosto muito, com o governador Sérgio Cabral, com todas as brigas, no sentido carinhoso, que o nosso prefeito tem com o governador para conseguir o nosso repasse, ele não chega. Seguinte,
E o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que é um hospital de alta complexidade, que a previsão de conclusão é no final de 2015 e 2016. É um prédio que contará com 3 pavimentos, com emergência, centro de imagem, laboratório, centro cirúrgico, maternidade, UTI, adulto, pediátrico e neonatal, com 124 leitos. A conclusão, nós fizemos este ano, esse projeto do hospital estava também na Secretaria de Estado da Vigilância Sanitária desde junho. Nós recuperamos esse projeto, refizemos o projeto arquitetônico dele, porque entendemos que a planta não ia atender às necessidades nem do nosso município, cuja população cresce assustadoramente, e muito menos da região. E vai ser um hospital de referência, até por conta, por exemplo, da UTI neonatal, que não existe na nossa região. Então, nós vamos ser referência da região. Por conta disso, eu assumi a responsabilidade de atrasar o processo, refiz toda a planta arquitetônica e estamos atualmente na fase de elaboração do memorial assistencial. Seguinte, ele vai ficar mais ou menos assim: o prédio principal e tem um anexo, 3 pavimentos. No prédio principal, no térreo, vai funcionar emergência, urgência, centro de imagem, laboratório, nutrição dietética, auditório e apoio administrativo. No segundo pavimento, UTI, adulto, centro cirúrgico, central de material esterilizado, leitos de clínica cirúrgica e clínica médica e leitos de isolamento. No terceiro pavimento, centro obstétrico, maternidade, leitos de pediatria, UTI neonatal e pediátrica e leitos de isolamento. E no anexo, que é só um térreo, almoxarifado, guarda de medicamentos, depósito de resíduos, roupa limpa, roupa suja, estacionamento das ambulâncias. Seguinte. Por fim, o hospital Conde Modesto Leal. Por fim, mas igualmente importante, né? Nós encontramos, quando eu e o Dr. Wilson entramos no hospital no dia 1º, nós tivemos vontade de chorar. Olhamos um para o outro e falamos: o que fazemos? Vamos voltar? Vamos entrar? Resolvemos entrar. E estamos juntos com toda a equipe que está atuando para recuperar o que nós vimos ali. A unidade em péssimo estado de conservação, sem medicamentos, sem insumos, sem lençol para as enfermarias, os pacientes traziam de casa. Eventualmente, a gente entende que isso pode acontecer. Há um atraso na entrega, acabou, a demanda aumentou, não chegou a tempo, mas ali era rotineiramente. Providenciamos várias reformas, aquisição de mobiliário em geral, de medicamentos, insumos e roupa de cama. Reorganizamos o pátio frontal com retirada dos pontos de estacionamento. Foi feito estacionamento com asfalto e iluminação nos fundos do hospital. Seguinte. Isso aqui é depois da pintura, estava totalmente destruído. Os senhores conhecem muito bem, não preciso falar. Ficou dessa forma. Seguinte. As cadeiras foram recuperadas. Isso não havia. Esse piso aqui foi feito por nós. Seguinte. Reorganização do fluxo de entrada no setor de emergência. Conclusão das obras de reforma da emergência, com 3 salas para atendimento de adulto e 2 salas para atendimento infantil. Antes era apenas uma sala para adulto e uma infantil. Construção da sala para implantação da classificação de risco na recepção da emergência. Isso foi feito em setembro. Reforma e ampliação da sala de trauma. Assim ficou o espaço aqui atrás dessa porta, é a classificação de risco. Aqui é emergência, urgência, aqui se classifica de acordo com a importância do quadro. Aqui tem prioridade quem precisa mais. Seguinte, o consultório infantil, os consultórios, aqui nós dividimos, como é criança pode estar no mesmo espaço. Todas essas cadeiras novas, o mobiliário novo. Seguinte, o piso também novo. Aqui a sala de trauma, que estava totalmente destruída. Aparelhos
novos. Seguinte, aparelhos aqui, dá até para ver, tá funcionando, tudo funcionando, todos os aparelhos funcionando. Isso é aqui no Hospital Conde Modesto Leal. Seguinte, a composição da equipe de emergência, que se encontrava totalmente desfalcada, com a ausência de vários especialistas. Só havia, por exemplo, ortopedista em um plantão. Atualmente são 10 ortopedistas, cobrindo todos os dias da semana. A equipe atual da emergência é composta por 3 clínicos, 2 cirurgiões, 2 ortopedistas, 1 anestesista, 2 pediatras, sendo um para a sala de parto e 1 obstetra. Nós precisamos de pediatra. Há 2, se não me engano, 2 dias em que nós temos deficiência de pediatra. Quem tiver pediatra conhecido que queira vir trabalhar em Maricá, pode encaminhar o Dr. Wilson para ser entrevistado. Seguinte, implantação de chefia das equipes da emergência e de coordenadores do serviço de emergência e de clínica médica, de pediatria, de ortopedia, gineco-obstetrícia e cirurgia geral. E implantação dos protocolos referentes a cada especialidade. Isso não havia. Isso é exigência. Seguinte, o atendimento, desculpa, é o mesmo, né, Fernando? O atendimento na emergência, em janeiro foi 5.994, fevereiro 6.000, subiu um pouquinho, em março subiu muito, aí nós nos preocupamos, quanto mais aumenta a emergência, porque os postos de saúde realmente não estão funcionando. Aí a doutora Cláudia começou a se preocupar mais com os postos de saúde, né, que já era uma preocupação, começou a colocar pessoal para trabalhar, começou a fazer visitas domiciliares, começou a cair de novo. Em abril ainda foi assim. Em maio 9.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. A nossa expectativa é que isso diminua, porém a nossa população aumenta. Então a gente não vai conseguir diminuir muito. Porque na medida em que o hospital, que ficarem sabendo que o hospital está funcionando agora, os municípios vizinhos vão vir para cá. Agora mesmo, este mês, o Dr. Wilson estava com um paciente de Saquarema, um estado gravíssimo, internado aqui. E isso é muito comum. É de São Gonçalo, é Niterói, Saquarema, Araruama, Itaboraí, tem vindo para Maricá. Antes era o contrário, Maricá ia para fora, não é? Agora é o contrário, nós estamos recebendo muitos pacientes de fora. Seguinte, desde junho nós contamos com 4 ambulâncias. Em janeiro não havia nenhuma. E agora, recentemente, recebemos 2 ambulâncias do Estado. Hoje eu recebi os documentos do termo de doação da ambulância para o prefeito assinar. Recebi hoje, secretaria. Consegui convencer a Secretaria de Estado a enviar. Eles enviaram. Em setembro, nós chegamos a ter 189 pacientes internados. Em outubro, já são 259 pacientes internados. E os nossos leitos, sabe quais são? São 89 leitos, né? Que nós temos no hospital cadastrado. Olha, onde o Dr. Wilson arranja leito para atender nossos pacientes. Seguinte, fizemos a reestruturação do serviço de radiologia com designação do responsável técnico e do coordenador dos técnicos de radiologia. Não havia essa exigência legal. Estamos comprando aparelhos de raio-x novos, que os nossos são muito antigos. Reestruturando o serviço e o espaço da unidade transfusional e designação do responsável técnico pela unidade. Não havia. Isso é exigência legal. Não pode funcionar sem ter o responsável técnico. Promovemos a equiparação salarial entre os profissionais da UPA e os profissionais do hospital. Havia uma diferença muito grande e insatisfação muito grande por conta disso. E também adequamos a carga horária dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. Seguinte, reativamos diversas comissões: controle de infecção hospitalar, comissão de revisão de prontuários, comissão de revisão de óbitos, comissão de avaliação de mortalidade infantil, implantação da comissão de humanização e qualidade, da comissão intra-hospitalar e eleição para a comissão de ética.
Isso não é porque nós queríamos, não. Isso é exigência legal e nunca foi feito. Foi feito agora. Ativamos o serviço de fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia para os pacientes internados, o que não existia. E implantamos o atendimento de serviço social diurno. E em janeiro nós queremos implantar 24 horas de serviço social. Seguinte, aqui a área interna da sala de pediatria, a comissão de infecção hospitalar, olha aqui a importância dela. Ela começa a atuar e começa a mostrar o que a legislação determina. Tem que ter o sabão líquido, tem que ter o papel toalha, tem que ter o álcool gel. Enfim, a lixeirinha fechada com a tampa. Aí nós colocamos a balança, rebaixamos teto, ar-condicionado, isso no consultório do Conde Modesto Leal. Seguinte, compramos instrumental cirúrgico e equipamentos médicos, reiniciamos as cirurgias eletivas que estavam paradas, suspensas, por falta de material, de campos operatórios, defeito nos aparelhos. Reformamos as enfermarias de clínica médica que se encontravam deterioradas. Deterioradas mesmo. Era mofo, era umidade, era mau cheiro. Com somente 15 leitos que elas estavam. Atualmente tem 42 leitos. A maternidade estava com 6 leitos, agora são 14. O pós-operatório se encontrava com 4, agora está com 8. E a pediatria, que havia 6 leitos, agora são 10. Aqui é no pré-parto, é uma sala do pré-parto. Por que eu trouxe aqui? Só para mostrar o ar-condicionado que nós instalamos, a cortina divisória, a cadeira nova para o acompanhante. O acompanhante levava a cadeira de praia para lá, para ficar junto com o seu paciente. Agora tem uma poltrona. Olha só. A cadeira de roda é nova. Seguinte. Aqui são os bercinhos da unidade, que não é a UTI neonatal, mas poderia ser, porque está equipada para isso, com todo o funcionamento, dentro das condições exigidas pela legislação, está funcionando. Mas nós não temos um médico UTIista, então nós não podemos dizer que temos a UTI neonatal. Seguinte, regularizamos todas as pendências com o Conselho Regional de Medicina, como eu já mencionei anteriormente, com a Vigilância Sanitária do Estado. Implantação do Posso Ajudar, através da Subsecretaria de Humanização, no hospital e no setor de regulação, diminuindo as filas. E capacitação profissional envolvendo recepcionistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, maqueiros e equipe do Posso Ajudar, através da Subsecretaria de Humanização. Seguinte. Assim ficou o hospital, é aquela corzinha nossa tradicional, o prefeito quer que mude, nós estamos pensando qual a nova cor, mas ainda está assim. Eu quero dizer, senhores vereadores, o que nós fizemos é muito pouco diante da necessidade geral que nós temos. Tá? Mas isso reflete o esforço dessa equipe que está atuando na Secretaria de Saúde. É um esforço muito grande de equipe, não é mérito individual. E nós estamos fazendo isso por 2 motivos. Primeiro, porque a determinação do prefeito, que isso seja feito. E segundo, porque a determinação nossa, dessa equipe, tem muitos aqui, a nossa vontade de fazer por esse município. Muito obrigada pela atenção.